Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, a gente vai conversar com vocês agora a respeito desse debate que rolou hoje lá no grupo RBA entre o pré-candidato à presidência do Clube do Remo, Marco Antônio Pina, e o atual presidente, Fábio Mendes. Teve vencedor? Teve perdedor? Teve algo de positivo nesse debate? Foi só baixaria? Enfim, a gente vai conversar com vocês agora sobre esse assunto. Vem com a gente. Você que é novo ou nova por aqui, que se inscreva no canal, ativem o sino de notificações. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. E deixa o like, é muito importante para que esse vídeo chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Esse vídeo que deu apoio o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição desse vídeo, utilizando o cupom Chaves Remista e também clicando no primeiro comentário fixado. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Galera, só uma informação aqui para vocês, antes de entrar no assunto aí do debate, né? Tá confirmado que não teremos o treino aberto da seleção brasileira lá no Mangueirão, tá, pessoal? Não será aberto o treinamento amanhã. Hoje a seleção treinou mais uma vez lá no Estádio Olímpico do Pará, né? Muita confusão, inclusive em frente ao hotel, a galera querendo registrar ali o ônibus da seleção passando. Mas só para lembrar que não teremos o treino aberto no Mangueirão amanhã, a partida que acontecerá na próxima sexta-feira. Tinha gente me perguntando hoje isso, tá? Informação atualizada, inclusive aqui via Roma News, tá? O Roma News trouxe aí essa informação para mim em primeira mão. Para mim não, é para vocês aí também em primeira mão nas redes sociais lá do portal Roma News, beleza? Galera, é o seguinte, agora eu queria realmente conversar com vocês a respeito desse debate, né, que aconteceu hoje ao meio-dia aí nas redes sociais do grupo RBA, né, do DOL, Rádio Clube do Pará, entre o pré-candidato à presidência do Clube do Remo, o Magnato, né, Marco Antônio Pina, e o atual presidente do Clube do Remo, o Fábio Mendes. E assim, galera, eu vou primeiro contextualizar tudo isso para depois entrar no assunto. Vocês estão lembrados, a gente inclusive informou aqui no canal, que o Magnata, né, desafiou o Fábio Mendes para um debate, né? Ele inclusive falou, olha, tu escolhe aí emissora, podcast, qualquer meio de, qualquer veículo de comunicação para que aconteça esse debate. Eu vou te desafiar a provar, né, as coisas que tu fala, a ser transparente, enfim. Aí, surpreendentemente, o Fábio aceitou, né? O Fábio aceitou. Por que eu digo surpreendentemente? Porque o Fábio não é candidato à eleição, né, à reeleição, no caso, no Clube do Remo. Ele não irá participar nessas eleições para escolher o próximo presidente. Né? Até o momento, os pré-candidatos é o Magnata, o Jader Gardelini e o Benedito Sá. Né? E a situação ainda vai lançar a sua chapa aí. Então, pessoal, foi uma coisa assim muito surpreendente. Por que eu digo surpreendente? Porque eu nunca tinha visto isso, né? Alguém que é presidente aceitar o desafio de debater com alguém que ainda quer ser, que será candidato ainda. Porque geralmente o debate ele acontece entre os candidatos que irão concorrer àquele cargo, né? O caso prefeito, governador, presidente, qualquer esfera democrática, né? Isso acontece. Então me surpreendi muito. Por que eu me surpreendi muito também? Porque o Fábio, ele apareceu muito pouco, especialmente nesse ano aí, para dar satisfações. Ele foi aparecer depois que a vaca começou a ir pro brejo, né? Depois que o Remo começou a se ferrar na temporada, no futebol especialmente, foi que ele começou a aparecer, deu entrevistas e tudo mais, né? Falando daquele filme repetido que a gente já sabe em relação à gestão dele. Pois bem, aí começou o debate, inclusive foi mediado ali pela minha amiga Paula Marrocos, lá do Grupo DOL, né? E foi um debate assim que me surpreendeu por uma coisa. Eu esperava um debate mais acalorado, né? Eu esperava acusações,
brigas e tudo mais. Porque me pareceu que estava acontecendo isso nos bastidores especialmente e também nas reuniões lá do Conselho Deliberativo do Clube do Remo. E assim, né? Eu vou dar minha sincera opinião sobre esse debate. Porque assim, debate, geralmente, não existe o vencedor e não existe o perdedor, gente. Tá? Vocês assistem esses debates por aí, especialmente os presidenciais, né? Que são os que mais viralizam. E geralmente a galera faz mais memes do que outra coisa. Sabe por quê? Porque os candidatos estão mais preocupados em derrubar, né, o concorrente ali do que apresentar propostas para o seu governo. No caso do Remo hoje, foi um debate diferente. Por que foi diferente? Porque o magnata ele questionou sobre os 5 anos da gestão do Fábio e o Fábio questionou quando o magnata era vice-presidente e diretor de futebol lá em 2017. Né? Então, eu não vi nenhum momento de verdade, no caso, porque não é, né, debate de candidatos, os planos, no caso do magnata, para sua gestão nos próximos 3 anos. Né? E ele indagou ali o Fábio, porque o Fábio não é candidato à eleição, sobre as coisas que estavam na cabeça dele, né, também, e da torcida, em relação às dúvidas sobre a gestão do Fábio Bentes. Né? Aí tocou no assunto de administração, de gestão, tocou no assunto do CT, tocou no assunto do futebol, dos critérios das contratações. E assim, galera, por que eu digo também que não teve um vencedor nessa história toda? Porque o Remo, especialmente nos últimos anos, né, não é um clube vencedor. Não é um clube onde dirigentes abram a boca para se orgulhar. Ah, a minha gestão fez isso, a minha gestão fez aquilo, nós levantamos essa taça, nós levantamos essa. Gente, o Remo não ganhou nada de expressivo nos últimos anos. Quantas e quantas vezes a gente fala que a gente precisa de títulos e foram prometidos aí títulos pra gente, acessos. Quando o Remo conseguiu o acesso, caiu logo em seguida. Então ficou mais uma guerra de ego, né? De dizer que eu fiz mais do que o outro, do que propriamente dito o futuro do clube. E eu repito para vocês, né? Quem decide as eleições são os sócios remidos e proprietários, não é a grande massa de torcedores que decide. Eu vi muita gente inflamada aí, de um lado ou de outro. Ah, o Fábio jantou o Magnata, o Magnata jantou o Fábio. Eu não vi isso, particularmente falando. Eu não vi isso, de nenhuma das partes. Só que, na minha opinião, se uma pessoa perdeu mais do que isso, foi o Magnata porque ele é candidato à eleição. O Fábio já vai sair aí. O Fábio já vai acabar a gestão dele. Aliás, ele disse, inclusive, que ele vai voltar a usar as redes sociais, né, para tentar aí, desmentir pessoas que estão falando mentiras a respeito dele, né? Aí o Magnata disse, eu nunca desativei redes sociais, tudo que tu indagar a meu respeito tá lá nas redes sociais, inclusive quando o Fábio indagou lá sobre a questão do Magnata empresariar jogadores lá do Amazônia, né? E o Magnata disse, eu nunca excluí rede social, nunca fugi, nunca fui covarde. Aí o Fábio Bentes usou a questão dos critérios para falar de Labarte, né, jogadores que foram contratados em 2017, quando o Magnata era diretor de futebol. O Magnata questionou o Fábio quando falou do Thiaguinho, né? E a única coisa que me chamou a atenção também em relação a essa questão de critérios, né, foi a situação que o Fábio explicou do Thiaguinho. Ele falou, porque o Remo tem analista de desempenho, tem treinador. Beleza, o Remo tem analista de desempenho, mas o Remo tem analista de mercado? E eu não falo isso só na gestão do Fábio, não. Eu falo de qualquer gestão. Então, porque o critério utilizado é um critério ridículo, né? Porque você trazer Marcelo, Fabinho, Thiaguinho, jogadores parados aí, com pouquíssima rodagem, que critério é esse? Que aprovação é essa? Tu, como presidente, tu pode barrar sim contratação, que tu não aprove. É só olhar os números dos jogadores. Isso serve para qualquer gestor futuro do clube. Tá, gente? Então, assim, hoje eu assisti, inclusive, um comentário de um jornalista, me falhou o nome agora dele, ele está participando de um desses programas aí, né, de rodas de esporte, falando ali sobre a questão da Copa do Brasil, que os times estão cobrando ingressos muito, muito altos. E ele falou uma coisa que é muito verdadeira. Dirigente, particularmente falando, ele se preocupa com o corte da gestão dele. O que acontecer depois não vai interessar muito para ele.
porque ele está ali como dirigente, seja isso para Magnata, seja isso para Fábio, para qualquer outro candidato a presidente que vier a ser presidente do Remo. Sabe, a única coisa que vai fazer o Remo mudar de verdade em relação a pensar no clube propriamente dito, essa é a minha opinião, é a SAF. Porque a SAF é uma visão empresarial da coisa e não uma questão política. Não vai entrar política em SAF, meu amigo. A SAF vai enxergar o clube como se fosse uma empresa. Então, esse debate hoje ele serviu para evidenciar que o Remo não é unido. O Remo tem sim um racha. O Remo existe há muito tempo com essa questão política dividida lá dentro, né? E o clube, muitas das vezes, é o que menos vai ganhar com isso. É o que menos vai ganhar com isso. O Remo teve avanços estruturais, o Remo teve avanços administrativos, mas, repito, em qualquer gestão, o Remo foi um fracasso no futebol. E a gente bate muito aqui, a gente critica, porque a gente quer ver o Remo forte no futebol nos próximos anos. E não o Remo fracassado, perdedor, como foi nos últimos anos. Por que não? Ganhar 2 estaduais e uma Copa Verde, desculpa, isso não é um clube vencedor. E repito, Magnata hoje ele se arriscou um pouco nesse debate, porque ele é candidato. O Fábio já vai sair. Então daqui para frente a gente quer ver debate entre candidatos, entrevista dos candidatos. Inclusive aqui no canal a gente vai trazer os candidatos e a gente vai perguntar, inclusive para os candidatos, que aliás hoje não teve a oportunidade do público perguntar para os candidatos o que eles pensam sobre o Remo. Candidato não, porque o Fábio não é candidato, repito mais uma vez. Mas especialmente o Magnata, que vai vir candidato à presidência do clube. Então, gente, se fosse para colocar aqui o suco, né, desse debate, seria um suco mais negativo, um suco da imagem do Remo mais estremecida depois desse debate. Que eu repito, não teve briga, não vi desrespeito, teve ali sarcasmo de um lado, sarcasmo do outro, né? Mas eu esperava assim um debate até um pouco mais acalorado, né? Então, até parabenizo aqui a postura dos dois nesse debate, porque eu achei que foi até calma, tá? E hoje, tá, galera, às 8h30 da noite, estaremos aqui com a live do QG para comentar um pouco mais, fazer um resumo do que foi esse debate aí entre o presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, e o pré-candidato Marco Antônio Pina, o Magnata. Beleza? Queria que vocês comentassem o que vocês acharam desse debate, tá? Hoje, que aconteceu lá na RBA. Deixasse o like, comentasse, tá? Compartilhasse também, que é muito importante. E, claro, se inscreva no canal sempre, porque é fundamental aqui a inscrição de vocês. Beleza? Forte abraço, tamo junto e até mais tarde. Valeu!